Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando um vídeo aqui para fazer uma reflexão de uma coisa que me incomoda muito, vindo das cabeças assim mais radicais do mundo da música, né? Não somente do rock ou do heavy metal, mas da música mesmo, num contexto geral. Eu ouço muita bobagem, que é a de que a música morreu já nos anos 90. Então, quer dizer, só foi até os anos 80, já nos anos 90 e o começo dos anos 2000, morreu. Então eu vou debater com vocês aqui sobre esse assunto. Esse é um quadro que eu tô vendo que vocês gostam muito, tem um feedback bem interessante nos comentários, né? E aí eu já começo com a seguinte pergunta que eu quero que vocês me respondam aqui embaixo. Vocês acham que a música morreu nos anos 90? Você é desse time, desse grupo apocalíptico que acha que a música, não somente o rock, mas a música pop, né, no contexto geral, morreu já nos 90? Comenta aqui. Eu já acho o contrário, mas eu vou explicar pra vocês daqui a pouco aqui a minha opinião sobre isso. Antes de começar o vídeo, cola lá na Growth e usa o meu cupom CAIXAVEIA que você ganha desconto em produtos que já são baixos o valor, tá, cara? A Growth tem uma linha bem interessante, coisas muito legais lá que não ficam só no whey e na creatina. Você tem também pasta de amendoim, isso aqui é maravilhoso, é viciante e serve pro seu pré-treino aí. E, meu, se eu não me engano, isso aqui tá a partir de R$27. Pasta de amendoim por R$27, meu irmão. Difícil, viu? Então corre lá no site que tá aqui na descrição. Para a primeira compra ali você ganha 10% de desconto se pagar no boletão. Então quer dizer, é desconto em cima de desconto, mas o produto que já é barato por si só, ok? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Como eu disse pra vocês, muitas vezes eu discuto com alguns de vocês aqui que ficam com esse papinho apocalíptico de que a música já morreu nos anos 90, sendo que puta merda, nos anos 90 vocês estiveram aí, nós todos tivemos contato com discos maravilhosos, muitas coisas dentro do experimentalismo, de misturas de gêneros, subgêneros, aconteceram justamente nesse período, então eu discordo veementemente desta afirmação absurda. E aí fica a seguinte pergunta: a música só foi boa nos anos 80? Eu entendo essa relação com os anos 80, de fato foi um negócio muito bom, foi uma coisa muito nostálgica, vários subgêneros existiram, começaram a existir a partir dali. O heavy metal se lapidou tal como a gente conhece, né, a partir dos anos 80 e muitos movimentos explodiram na mídia e tinha muito financiamento das gravadoras dentro da mídia tradicional para que esses produtos se proliferassem dentro da grande massa. Então o death metal, muitas bandas de death metal, de thrash, de heavy metal, o punk explodiu nessa época, preparou todo esse terreno para nos anos 90 surgir o pop punk, né, a música gótica, né, ou o movimento dark, o movimento gótico. Toda essa questão das tribos urbanas explodiram nessa época também, então foi uma época de muita experimentação. A New Wave pegou todo mundo de jeito, me pegou também, né, cara? Apesar que eu nasci em 84, então eu escutava muito ali no final dos anos 80. Eu tenho alguns flashes, né, da época que eu tinha 3 anos e meio, 4 anos. Então eu lembro do Duran Duran, do Tears for Fears e de todas essas bandas aí que acabaram sendo cooptadas aí pela nova onda aí da música pop. Então, muita coisa surgiu a partir dali e eu entendo a cabeça das pessoas quando elas materializam essa época como um período assim muito único e aquele sentimento de pertencimento a algo assim mais verdadeiro. Então é por isso que muitos roqueiros aí, agora eu vou trazer para a maioria de vocês aqui, né, que se consideram roqueiros, headbangers ou o vulgo metaleiro, que é um termo horroroso e nojento, mas vocês adotaram, paciência. Eu, como não faço parte de nenhum dessas nomenclaturas, desses nomes aí, foda-se, se chamem do que vocês quiserem. Tem uma galera de vocês aí que faz questão de odiar os anos 90 e isso é totalmente assim incompreensível pra mim. Justamente pelo fato de os anos 90 de muita experimentação, de muita mistura de subgêneros.
Para os puristas, então, provavelmente seja bem difícil engolir os anos 90, mas mesmo assim, dentro do que é tido como tradicional, independente do subgênero que você ouça, tiveram bandas que se mantiveram ali fiéis, né, a esse lado tradicional, principalmente dentro do metal extremo. Então ali surgiram muitas coisas, né? Segunda onda ali do black metal, né? Ali surgiram os grandes álbuns clássicos ali do Mayhem, do Emperor e coisas do tipo, né? Já dentro do experimentalismo, a gente teve ali um avanço muito expressivo de elementos percursivos, muito ali, pelo menos aqui no Brasil, influenciado pelo movimento Mangue Beat, lá do Chico Sainz e a Nação Zumbi. Então várias bandas abraçaram esse lado de misturar, né, esses elementos regionais ali, principalmente com o Angra e o Holy Land e o Roots do Sepultura, que muitos na época lá não entenderam muito, né? Chamavam o Roots de macumba metal, mas nada mais era do que o nu metal misturado com elementos regionais desse movimento do Mangue Beat. E observando esse movimento, né, essa inserção dos elementos percursivos aí, que o Sepultura, né, conseguiu fazer dentro desse disco, que eu acho genial, o Slipknot viu aquilo ali, porque não sei se alguns sabem, mas o palhaço lá, o Sean, ele trabalhava na Roadrunner, né? Então ele tinha acesso direto a tudo isso que estava acontecendo ali. Então, com certeza, ele acompanhou várias das audições, né, de gravações ali, de demotapes do Roots, e baseado naquilo, ele levou pro Slipknot. Então, de forma assim, direta, vamos dizer assim, por intermédio do Sepultura, o Chico Sainz e o Nação Zumbi influenciaram o Slipknot, que hoje é uma das maiores bandas do mundo, você gostando ou não. Agora, influência regional mesmo não tem, mas serviu de inspiração, e aí de forma indireta por conta do Sepultura, pelo intermédio do Sepultura, para se colocar esses elementos percursivos, que eu acho assim genial. E aí você tem em 99 simplesmente o melhor disco do Slipknot nesse sentido do experimentalismo, de texturas sonoras. Mesmo que você não goste, você não é obrigado a gostar, mas quando você lança um olhar técnico, você vê que o Ross Robson, junto ali com o Slipknot, o que eles fizeram com aquele disco ali é uma coisa assim sensacional. Durante esse período aí, eu lembro muito bem que as rádios respiravam a coisa do rock nacional também. Mesmo que muitas vezes a gente não goste de algumas dessas bandas, foi importante sim, eu sempre bato nessa tecla de que eles serviram para levar o rock para a grande massa, né, para os lados mais periféricos, longe de pessoas que tinham fácil acesso a disco, a informação, e mais no meio para o final dos anos 90 com a internet, né? Então servia para essa molecada sair de coisas popularescas da época, esses pré-pseudo-funk aí, como Claudinho Bochecha e tal. Pô, Claudinho Bochecha, em comparação que a gente tem hoje, eu até sinto falta, né? Latino, né? E outras porcarias aí como o pagodinho, essas boy band aí de pandeiro na mão, né? Essa versão tupiniquim do que eram as boy band. Então foi uma forma de bandas como Capital Inicial, o próprio Legião Urbana, quem mais aí? Tijuana, Os Deobaldo, uma série de outras bandas. Aí levaram, através do pop rock, essa tendência da molecada querer ter banda. Então os anos 90 foi muito frutífero nisso, muita molecada ali formando banda, então foi um período bem legal. E um dos discos que, puta que pariu, foi sensacional ali, foi o Lavota Novo, do Raimundos, que é uma obra de arte, eles gravaram lá na gringa. Se eu não me engano, eu não lembro o nome do estúdio, mas por esse estúdio passaram bandas aí como Red Hot Chili Peppers, né, e uma série de outras bandas aí gigantes do mainstream aí, mundial. Então é um disco que envelheceu muito bem, obrigado. Tem riffs extremamente pesados. Hoje a gente consegue ter essa percepção maior, que foi uma quebra desde o primeiro disco gravado com o Banguela, que também é um clássico, né? Mas questão de timbre de guitarra, de riff, os caras estavam muito mais polidos, parece que tinham estudado mais. O som tá muito mais maduro e com fortes influências aí, metalzão moderno, né? Então o riff da Tora Tora é um
puta riff lindo, ele tocado no Monster, se eu não me engano, de 96. É simplesmente uma das cenas assim mais clássicas. E esse show de 96 do Raimundos, eu inclusive falei pro Digão, falei, cara, simplesmente essa daí é uma das maiores apresentações do Raimundos. Ela chegou e manga rosa do jeito que os brasileiros adoram. Então talvez para essa visão assim mais tradicionalista, voltando ao que eu falei, tem mesmo essa coisa, essa sensação de que a partir dali perdeu-se o sentido da música autêntica, mas o rock ele nunca teve padrão. O death metal, esses estilos que são julgados como verdadeiro metal, eles são oriundos de misturas. O thrash metal ele surge do... Bati o pé aqui. Voltou. Então o death metal ele é oriundo dessas misturas. O thrash, como eu disse, vem ali do punk, do hardcore, do crossover. Crossover, vamos dizer, um pré-thrash metal. Então tudo é uma mistura, não existe nada autêntico. Quando você ouve algumas coisas do Venom lá, você fala, isso é punk, isso é speed metal. Mas não tem nada a ver com black metal essa merda. Então os primeiros do Mayhem, tudo isso vem de uma mistura, então não existe nada puro. Se você pensa em verdadeiro metal, acha que existe verdadeiro metal, você é um completo e total imbecil. Porque nada é puro, você não é autêntico, você traz trejeitos do teu pai, da tua mãe, herdados geneticamente. Ninguém aqui é original de fábrica, meu irmão, todo mundo é mestiço nessa porra. Então várias das suas atitudes ou vêm de um código genético pré-estabelecido através do seu pai e da sua mãe, ou então até mesmo pelo meio que você vive e que por estar imerso naquilo você acaba nem percebendo que você... Caralho, o cara tá voltando pra casa agora? Olha. Que filho da puta, né? Mas é isso aí, vocês me entenderam. E justamente nessa época também surgiu o grunge, né? E o grunge não matou somente o holofote, não apagou, né? Destruiu o holofote somente do glam, né? E do hard rock. Do heavy metal também, né? Eu vi uma matéria do Blaze Bayley em que ele fala que ele tinha essa percepção, né, de que o metal tinha morrido. Por quê? A mídia tradicional ela é centralizadora, então você não tinha opções. Então todo mundo ficava disputando espaço e audiência dentro de um mesmo lugar, que era a MTV basicamente, né? VH1 e tal, mas a MTV sempre foi a maior de todas e todo mundo queria estar ali aparecendo. Então o Blaze Bayley fala que tinha essa impressão mesmo de que o grunge tinha matado o heavy metal porque os olhos foram tirados dessas bandas tradicionais para essa nova onda, para esse novo momento. E a MTV estava errada? Não, ela estava certíssima. Por quê? Porque é uma empresa que tem funcionários, paga impostos e precisa girar sua receita. Então tem que parar de olhar com esse olhar boçal de criancinha. Ai, a arte. Ai, porque o verdadeiro rock, o verdadeiro metal... Não, irmão. Dinheiro. Vai empreender, vai ver o quanto você tem que pagar de DAS, de imposto de renda. Aí você vai entender por que a MTV tomou determinadas atitudes, principalmente a partir dos anos 2000, que foi uma fase de adaptação, e eu considero a fase mais frutífera deles, porque eles testaram um monte de outras linguagens. Então quem aqui trabalha com produção, trabalha com edição, vai entender o que eu tô falando. Se você é um deles, comenta aqui embaixo aqui o que você acha da MTV dos anos 2000. Touch me out. E nessa época nós tivemos uma riqueza assim, gigantesca de lançamentos, como eu já citei, Lavô tá novo, maravilhoso. Depois o Lapadas, o Cesta Básica eu já não curto tanto, tá? Eu não vou mentir pra vocês, mas eu considero o primeiro legal pra caralho, mas o Lavô tá novo e o Lapadas do Povo, os dois melhores do Raimundo. São dois discos que precisavam assim ser mais explorados, principalmente nos dias de hoje aí, tá? E você tem aí a explosão, como eu disse, do grunge, né, que desbancou o hard rock. E o Guns N' Roses foi basicamente a única banda dessa daí, da galera lá, né, Motley Crue, do Poison, Skid Row, e que conseguiu se manter, né, cara? O Guns, eu ouso dizer que nesse período dos anos 90 aí, eles ficaram isolados, isolados desse subgênero do hard rock, né, com algumas influências de glam, por que não? Que conseguiu se manter relevante e sobreviveu ao grunge, né? Inclusive, saíram até pra fazer shows aí, né? Fizeram turnês com essas bandas aí, com o próprio Nirvana, se não me falha a memória. Então você tem uma porção de coisas aí, Angel Dust, do Faith No More. Que é quando Mike Patton começa a dar
a sua cara, né, pro Faith No More, começa a construir o Faith No More que a gente conhece hoje, né, ele muda totalmente a banda. Tanto é que o Jim Martin, né, Jim Martin, eu sempre confundo o nome dele lá, cara, o guitarrista saiu por causa disso, porque ele não queria esse direcionamento sonoro, só que o Mike Patton, doido do jeito que ele é, ele já sacou que essa coisa de funk metal, funk rock, já estava datado, então ele começou a transformar a banda em uma outra coisa, e graças a Deus que fez isso, né, voltando ali pro Guns, né? A série ali, Use Your Illusion, obra de arte, maravilhosa. Eu não gosto de Guns. Foda-se, irmão. São 2 discos ali que são maravilhosos. É uma obra muito bem elaborada, muito bem produzida. Os videoclipes, né? November Rain, caralho, os puta clipe legal, cara. Então essa coisa visual, por influência da MTV, foi muito explorada nessa época. Então não tem como não dizer que os anos 90 não foram ricos. Além disso, a gente teve uma ascensão, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre o indie rock e eu percebi uma coisa, eu não gosto de indie, né? Principalmente essa ondinha dos anos 2000, Vines, Hive, Franz Ferdinand, eu acho um porre essa tentativa de ser um Beatles meio Rolling Stones, com atitude junkie do Kurt Cobain. É mais ou menos essa estética que eles usam, aquele terno e gravata. Aquilo me dá uma náusea do caralho, assim, essa estética de som eu não gosto. Porém, as bandas têm sim a sua qualidade, tiveram sim a sua importância, como as bandas de pop rock nacionais dos anos 90. Normal, faz parte, né? E eu não sou obrigado a gostar, assim como ninguém aqui é. Mas eu percebi que o rock alternativo, que foi a base, a influência de tudo isso daí, como Pixies, o Sonic Youth, Jesus and the Mary Chain e uma série de outras bandas, tem uma riqueza musical muito grande. Então quando você pega esses primórdios do indie, que foram as bases dessa estética que a gente tem dos anos 2000, quando você vai explorando esses caras, você percebe que tem uma riqueza gigantesca, né? Desde as influências lá de lo-fi, resgate de outras sonoridades do rock de garagem, né? O garage rock. Você vai entrando numa concha de retalho, uma colcha, né? Uma colcha de retalhos. Vocês entenderam? Que você acaba se perdendo ali no meio de tanta coisa interessante que tem. Em algum momento você vai esbarrar em algum subgênero ali, do shoegaze ou do lo-fi, misturado com o rock ali, que você vai falar, caralho, isso aqui é legal. Então vale muito a pena explorar. E basicamente essas bandas tiveram a sua ascensão nos anos 90. E tem uma coisa que eu vou fazer aqui que eu sei que vocês gostam, que eu liste, né? Que eu fale de discos dessa época aí, pra ilustrar justamente o que eu tô te falando. Então, em 91, a gente tem, por exemplo, o Nevermind do Nirvana, que ele desbancou o Black and White, não é isso? Do Michael Jackson. Me corrijam aí o nome do disco, mas acho que é o Black and White. Né? E, pô, a gente tá falando de Michael Jackson, cara. O cara que tá vindo desde o final dos anos 70, mas com a sua explosão mesmo a partir dos 80 e permanecendo ali nos 90. Três, né? Teve uma formação com 4, mas enfim, o clássico mesmo é o Power Trio. Você vê ali aqueles caras que não sabiam tocar direito, desbancando o maior artista pop da época. Então não é pra qualquer um, né? Pô, Them do Pearl Jam, eu acho muito engraçado porque no Dirt lá, né, que conta a história do Motley Crue, tem tipo, eu esqueci o termo que as pessoas usam, né? Não é plot twist, é outra coisa. É um easter egg. Que eles estão entrando no estúdio, tem um puta pôster assim colado na parede, né? Uma colagem assim da capa do Them, já tipo como se estivesse dando o prenúncio do fim lá do glam, do hard rock, Dirt do Alice in Chains, né? Muita coisa do grunge, do rock alternativo mesmo, né? Então, pô, a Enima do Tool, apesar de eu não gostar, o Tool, ele tem uns caras envolvidos ali, além do Maynard. Tem um outro cara lá que trabalhou na produção do Exterminador do Futuro. Então por isso que os clipes dos caras são muito bem produzidos. É uma banda muito responsável, né? Dentro do que eles tentam fazer, que é esse progressivo assim um pouco mais modernoso. Aí, obviamente, vai vir um cara e falar: pô, cara, você tá falando de banda bunda mole, que isso aqui. Tá bom, ô filho do capeta, filha da puta que vendeu alma pro Satanás. Mas quando vê um vulto lá na cozinha, sai correndo pra debaixo da saia da mamãe. Tem coisa do capeta também, cara. Tem coisa do Satanás, né? O Season in the Abyss do Slayer também, anos 90.
né? Ó, o Chaos AD do Sepultura também tivemos aí, né? Cadê? Deicide, auto-intitulado do Deicide, né? Ai, Barba, mas eu não gosto dessas caras de vocal de vômito. Nossa senhora, parece que tá vomitando, não dá pra entender nada. Tá bom, ô, Frutinha. A gente tem também ali o lançamento do disco Painkiller, do Judas Priest. Eu já vi entrevistas dele, se não me engano, na Road Crew, numa dessas revistas aí, o Rob Halford sendo assim, incisivo, dizendo que se eles pudessem voltar no tempo e falar assim, qual o primeiro disco que vocês gostariam de lançar? Ele falou, foi assim, na hora, Painkiller. E puta que pariu, só tem clássico nesse disco, assim, né? De uma produção magnífica esse disco, não somente a faixa título, mas a Thoughts of Evil, que foi justamente a música que me fez gostar do Pantera. Pantera também, já a gente fala, né? Que me fez gostar do Judas Priest, justamente por conta daquela atmosfera mórbida. O clipe é uma coisa mais assustadora, meu circo dos horrores, assim, né? Então tivemos ali, tem também Hell Patrol. Cara, é um disco que é uma sequência de clássicos. Então teve também ali o Blizzard Are The Sick, Morbid Angel, voltando para as capirotagem, né, do Satanás aí, Mr. Bungle, né, o projetão aí do Mike Patton, que eu já citei. Então a gente tá falando do Pantera. Então durante todos os anos 90 ali, o Pantera é aquilo que eu sempre falo. Se o Metallica não tivesse lançado o Black Album, que também é 91, não tivesse lançado esse disco, provavelmente o Pantera teria sido sim a maior banda de heavy metal ali da época. Então, meu amigo, são muitos discos, são muitas bandas produzindo coisas extremamente interessantes aí, né? Eu peguei a listinha aqui porque lembrar tudo de cabeça é foda. No More Tears do Ozzy, nosso saudoso morcegão. Puta disco, a faixa título dispensa apresentações, né, cara? Tocou muito no 89. Arise, Sepultura, Chaos AD, Roots, né? Soundgarden, a gente volta pro grunge aí. Eu tô puxando mais aqui. Metalzão extremo lá, você tem também o Darktrone com a Blaze The Northern Sky, né? É uma banda que eu não gosto, mas pra quem é apreciador, tá aí, cara. Uma puta clássico, né, esse disco daí, né? Então, tem uma pancada de coisas legais aí. Megadeth, Countdown to Extinction, né? Ou o Salmo 69 do Ministry, pra quem... Eu tenho vinil aqui, um nacionalzinho. Eu não vou pegar porque até eu achar, né? Aí é um saco depois para editar isso daqui. Mas vocês entenderam o ponto que eu tô querendo dizer. Os anos 90 foi um período de muita experimentação, foi um período de muita alternatividade dentro do rock, da música pop. Eu lembro de uma entrevista do Marcelo D2, e ele falando com, acho que é o Skank, né, o falecido, era o Skank é o apelido dele. Ele falou, D2, os anos 90 serão anos aí, né, de misturar as coisas. Falei, caralho, o cara teve a visão. Então ele criou o Plant Ramp e conseguiu fazer uma mistura sensacional, né? Que você raga com hardcore, com rap. E os caras conseguiram fazer isso de uma forma assim coesa. Tem umas bandas que tentam misturar as coisas, você vê que elas ficam assim separadas e não fica muito bem construído aquilo. Plant Ramp não, eles fizeram aquilo de uma forma visceral. E eu acredito que nem na gringa você tenha bandas que tenham misturado assim tão bem as coisas, né? Nem o Beastie Boys, apesar do Beastie Boys ter misturado de forma também coesa, mas acho que é porque é do Brasil, né, cara? É diferente, né? É outra pegada, as influências culturais ali, tudo. Então é isso, fica a minha reflexão aí. Os anos 90 não foram a morte, não deu a morte do rock ou da música num contexto geral, tá? Eu acredito que a coisa comece a ficar realmente opaco a partir de 2010. Eu vejo muita coisa assim, principalmente dentro da música pop, muito, não sei, cara, fabricado, sem brilho, e eu não consegui, nem a Adele, por exemplo, que eu achava belíssima, diga-se de passagem, né? Mas nem ela, assim, eu tentei ouvir aquelas músicas dela, são bem feitas, são bem construídas, mas não é visceral, sabe? Então, eu acho que se a gente fosse pontuar alguma coisa a partir de 2010, eu acho que é realmente o ano ali que a música realmente começa a definhar. Falar que os anos 90 é ruim é assim, de uma desonestidade, de uma histeria, de uma nostalgia
de um estado de espírito reacionário muito do filho da puta. Então é isso. Se vocês concordam, comenta aqui embaixo. Se não concordam, também comente aí e a gente vai conversando, beleza? Se vocês gostam de vídeos assim, mais sem roteiro, né? Você vê que eu só preparo as pautas e vou sentando o pau, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se você chegou até aqui, sobe a hashtag cheguei até aqui e comenta aí o que vocês acharam do vídeo, beleza? Forte abraço, falou pra vocês, em té!